Boa noite, queridos. Todos nós desejamos muito da vida, é natural. A gente deseja sempre uma vida estável, boa. A gente pode até chamar de feliz, seja lá o que isso significa, né? Esse estado de bem-estar continuado. E em nome disso a gente faz todos os esforços. Só que me parece que às vezes a gente tem um olhar um pouco iludido para a vida. Se você for pensar que tanto teologicamente, quanto psicologicamente, quanto sociologicamente, para qualquer olhar que você vai ter, a vida sempre será em confronto. Então, teologicamente, que é o que mais importa aqui para a gente, a Bíblia fala de uma realidade de pecado. E uma realidade de pecado que confronta internamente. Paulo fala que o pecado habita na gente. Então, eu tenho um conflito interno em mim, que ele chega a falar que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Essa realidade que me empurra para cá e para lá ao mesmo tempo, e talvez um ponto assim, muito evidente dessa realidade é quando você se depara com a informação que você acredita, julgo eu, de que a gente deve perdoar as pessoas, que o perdão deve ser uma marca cristã, mas quando pisam forte no pé da gente, como é difícil fazer isso. Uma parte de você quer perdoar e a outra quer falar assim, não, mas bobo eu não sou, ninguém faz isso comigo, ele tem que sofrer um bocado, não vou baixar guarda, enfim, os argumentos são diversos. Então, esse é um exemplo de como que o mal na gente nos divide. Mas quando você olha para a sociedade, também, o mesmo Paulo fala que existe algo que ele chama de mundo. O que é um mundo? O mundo não é o planeta. O mundo é um sistema de valores contrários ao cristianismo que nos envolve. Envolve a igreja, envolve a sociedade, envolve todas as instituições, as famílias, tudo, porque é um sistema de valores. É por isso que o mundo não é lá e eu estou fora do mundo, porque não há uma instituição blindada ao mundo e o mundo está lá e essa instituição está fora do mundo, porque o mundo, sendo esses valores, é o nosso modo de pensar, de sentir, de agir. Por isso que Paulo fala que a gente deve o quê? Ter uma reflexão cotidiana, guiada pelo Espírito, para a gente não tomar a forma do mundo. Então, perceba como que isso é desafiador, porque na sociedade, na sua família, na sua igreja, há marcas do pecado, que orientam o modo de pensar, de agir, de sentir. Então, é na sociedade, é internamente, é em todo lugar. É por isso que a vida cristã nos apresenta uma realidade em conflito. Então, esse desejo intenso, ilegítimo, gente, por que não? Quer dizer, ilegítimo não é porque não é realizável, né? Mas assim, de paz permanente, de felicidade plena, e quando os infortúnios chegam, a gente fica meio que surpreendido, como é possível isso acontecer, como se fosse alguma coisa fora de rota, alguém nos perseguir, alguém nos fazer mal, eu fazer burradas na vida, as circunstâncias, a gente tem um certo olhar de que seria mais simples, mas a vida é em conflito, inevitavelmente em conflito. Essa é a realidade do pecado.
Estou falando isso no campo teológico, a gente poderia fazer da mesma forma se abordassem outros pensamentos, mas no texto bíblico isso fica absolutamente claro. E aí, tem um texto que eu quero ler com vocês, que aborda essa realidade do pecado, mas da vitória sobre ele, e de que nós, eu e você, vivemos uma santidade, uma caminhada com Deus em conflito. Em conflito. 1 João, capítulo 3, de 4 a 10. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Falando de Jesus. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O livro de João, da carta de João, a primeira carta, ele trabalha sempre essa discussão sobre o pecado, a incidência do pecado na vida da sociedade e das pessoas, e a dimensão de enfrentamento a isso do cristão, pela caminhada com Deus e pela vivência do amor. E aí, a gente não pode ignorar e banalizar o pecado. A gente tem feito isso. Nós temos feito isso. Se a gente for, eu não estou dizendo necessariamente você, nós é coletividade, né, como povo que se coloca em nome de Deus. A gente tem banalizado o pecado. E é possível que você também, e eu, muitas vezes. Porque a gente perde a dimensão da gravidade que é o pecado. A gente perde a noção de que o pecado é um mal que corrói, que destrói. Eu acho legal a ideia que foi desenvolvida lá no período patrístico, logo no início do cristianismo, com a ideia da doença da alma, o pecado como a doença da alma, como algo que se entra, permanece, vai corroendo, destroçando, desfazendo, comprometendo a saúde do sujeito. Não só uma saúde que poderia falar espiritual, para eternidade, não, para cá. E aí, dos pecados capitais, o que eu acho mais legal, assim, mais interessante, que é a assídia, que é o pecado da preguiça, mal traduzido como preguiça, que parece que é aquele negócio de dormir à tarde, mas não é, porque é muito bom dormir à tarde, né? Não, gente, depois do almoço, é bom demais. Todo mundo querendo dormir à tarde, mas amanhã vai ter que trabalhar, não vai ter jeito. Entendeu? Mas, enfim, se pudesse dormir. Mas não é isso que é preguiça. A preguiça é deixar de fazer o que lhe cabe. A assídia é isso. O assidioso é aquele que não faz o que lhe cabe. E quais são os desdobramentos, né, da assídia? É muito interessante os argumentos. Sabe qual é o resultado final que eles chegam? Eles não chamaram desse nome, mas é a depressão. Porque você vai fugindo da vida, não vai fazendo o que lhe cabe, então você tem que acelerar a vida para fazer o que não lhe cabe, porque você foge do que lhe cabe, vai fugindo, e você adoece de tristeza, sem sentido na vida. Olha que coisa bonita. O pecado trabalhado e pensado sobre as suas diversas dimensões da vida, porque é isso mesmo. Porque quando diz que o pecado é a transgressão da lei, Jesus sumariou a lei no mandamento do quê?
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não foi assim que Jesus sumariou, restringiu no sentido de compreensão do que é, de quais são os mandamentos contidos na lei? Agora pense, pecado é tudo aquilo que compromete você de produzir o bem na vida do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu inimigo de trabalho também, porque tem gente que detesta a gente. Percebe que é um comprometimento na capacidade de fazer o bem às pessoas. Perceba o desdobramento desse mal na sua vida. Segundo Jesus, se a gente cumpre o mandamento, a gente vai conseguir abraçar mais. A gente vai conseguir ser melhores companheiros, melhores amigos, melhores trabalhadores, pessoas mais leves e, ao mesmo tempo, comprometidas e aguerridas. Percebam o quanto o pecado é um mal. E o mal da arrogância. Por isso que é amar Deus sobre todas as coisas, é reconhecer que é dele, por ele e para ele sempre. Porque no dia que eu tentar assumir o lugar de Deus na minha vida, é a minha derrocada. Porque é um lugar que não me cabe, eu não chego lá. Se for eu a dar sentido para a minha existência, a ser as razões de compreensão da minha vida, eu trago para mim algo que é de Deus, e isso é muito, muito, muito pesado, desgastante, adoecedor, enfim. Percebam que o pecado é um mal. Se você banalizar o pecado, você não vai conseguir a vida proposta por Deus. Porque a vida proposta por Deus é de um combate permanente contra o pecado. É por isso que a fidelidade cristã é uma fidelidade em conflito. Permanentemente em conflito. Porque eu estou nessa sociedade, eu estou comigo mesmo, eu estou nessa igreja, eu estou na minha família, e as marcas do pecado passam por todos esses ambientes. Inevitavelmente. E aí, qual é a ação de Deus nessa história? Porque senão seria só uma fala muito assim, realista, mas sem muita esperança. João fala que Jesus veio para tirar o pecado de nós. Não é uma conquista definitiva. Enquanto a culpa do pecado é uma conquista definitiva, a minha culpa foi cravada na cruz do Calvário e eu sou justo diante de Deus. Eu já não sou alvo de uma suposta acusação de Deus me condenando, porque eu me tornei justo, porque o meu pecado foi perdoado na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Agora, os efeitos do pecado continuam a agir na minha vida e na sua vida. E agirá até o fim dos seus dias. Inevitavelmente. Não há vitória definitiva. Assim como não há conquista definitiva em canto nenhum da vida, assim também é com relação a esse enfrentamento ao pecado. Não existe. Por isso que aquele que permanece no pecado, esse não é de Deus. Aquele que nada tranquilamente no pecado, sem conflito, esse não é de Deus. Aquele que pertence a Deus, e o João fala isso, né? Filho de Deus, filho do diabo, pertence a Deus, não pertence. É esse cujo pecado é uma dimensão em conflito. É por isso que a santidade ela é conflituosa. Entende? Ela é necessariamente conflituosa. Não é superação, é enfrentamento. O pecado, esse mal que eu vou enfrentar e vou enfrentar sempre. Porque os meus pensamentos, os meus sentimentos estão marcados com a presença do pecado, assim como a sociedade que eu vivo. E isso vai me esbarrar o tempo todo. Agora, a presença de Jesus e a conquista de Jesus na cruz do Calvário me traz forças e condições para enfrentar o pecado.
Enquanto antes eu não tinha recursos para enfrentar, hoje eu tenho. E aí, eu acho que aqui a gente também pode incorrer num erro. Às vezes a gente se relaciona com essa busca de santidade com uma certa ideia de força de vontade. Eu não gosto dessa expressão, porque parece que a gente faz o erro porque quer. A gente faz o erro porque quer, porque ninguém se ferra porque quer, se ferra porque não consegue fazer diferente. Eu dou sempre o exemplo da dieta. Se tem um negócio fácil de fazer, seria a dieta. E é difícil demais. Quanto mais não ficar com raiva com algumas coisas. Quanto mais tratar bem alguém que eu não consigo. Quanto mais esquecer o que fizeram. Se dieta, que é o negócio mais simples da vida, eu não consigo, quanto mais perdoar facilmente. Enfim, porque é difícil, gente. E aí tem gente que lida com o pecado como se fosse força de vontade. Se você quiser, você vence. Aí ninguém quer, né? Não é assim. Qual é o segredo do enfrentamento ao pecado, conforme revelado em Jesus Cristo nos discípulos? É caminhando com Deus. Não tem essa questão, o pecado não é conseguir fazer o bem aos outros. A proposta do Evangelho é que eu mergulhe tão intensamente em Deus, que eu me sinta tão amado por Deus, querido, protegido, plenificado nele, que o que vai transbordar de mim é amor. Não é porque eu olho assim e falo assim, não quero mais isso, não, isso aí está errado, não vou fazer o certo. Não é. É porque eu sou conduzido. Sabe o que Paulo fala do fruto do Espírito? É isso. O negócio vai crescendo na gente. E ao invés de eu ficar com ódio da pessoa, eu fico com dó. E desejando, puxa vida, ele está precisando de ajuda, gente. Uma pessoa para fazer esse mal a mim, ele está precisando de ajuda. Mas isso não é por força de vontade, por capacidade, é porque a gente é empurrado por ser amado. É esse mergulho no amor de Deus que é o segredo da espiritualidade cristã. Não é a força de vontade, não é a inteligência, não é a capacidade, não é o conhecimento. É essa transformação que o Espírito faz na gente. E é esse o caminho de enfrentamento do pecado. Agora, percebam que isso daí não gera uma vida pacífica. Por que não gera? Porque uma outra ação que Jesus veio fazer foi destruir as obras do diabo. Agora imagina, Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. No mesmo livro, diz que o mundo se encontra, jaz no maligno, né? Se encontra sob o domínio satânico. Então, essa obra de Cristo também é inacabada. Também é inacabada. Porque você olha, vê violência, vê injustiça, vê mortes, vê ofensas, vê indiferenças, vê vidas destruídas, vê um monte de coisa que tem inspiração satânica, um monte, e Jesus Cristo veio combater o mal produzido. Então perceba, se nesse mergulho com Deus, eu extraio paz e condições de amar as pessoas, eu saio dessa realidade e vou para uma sociedade o quê? Hostil. E se bobear, você fica um bobo. Mas a espiritualidade cristã não é para formar bobos. Né? É para formar gente que percebe a realidade, mas tem a alma com condições de lidar e produzir bons frutos. Mas perceba,
você vai ser colocado no mundo que tem outros ideais. Então, não é uma vivência pacificada. Ela necessariamente se dará em conflito. Você quer um exemplo? Pergunta para a pessoa do seu lado. Quem está trabalhando, ele conseguiria te dar 10 exemplos em 1 minuto de situações dessa espiritualidade em conflito. Eu quero amar, mas estou numa estrutura que me pede para mentir, que me pede para passar por cima do outro, que tem metas que prejudicam outros, entende? E aí os exemplos se multiplicam. Se multiplicam. Então, a sua fidelidade necessariamente se dá em conflito. Necessariamente. Não tem outro modo. Esse pecado distancia-nos de Deus e das pessoas, né? E aí, portanto, a importância de perceber a gravidade do pecado, como a gente leu, e que reconhecer que Jesus Cristo veio para vencer o pecado em nós, por meio dessa comunhão com Deus, e a gente se depara com isso, que além de destruir o pecado em nós, também veio para destruir o pecado em todo lugar. E aí, a proximidade, a postura nossa do fiel, a nossa proximidade diante de Deus, nos levará necessariamente a duas posturas. A fidelidade nos leva necessariamente a duas posturas. Uma é uma vida radical de caminhada com Deus. Deus passa a ser o nosso porto seguro, passa a ser a nossa referência, passa a ser o nosso abraço, passa a ser o nosso consolo, passa a ser a nossa esperança, a nossa referência, o nosso Senhor. Eu caminho nele, sou fortalecido nele. Esse é um movimento fundamental do cristão. E o outro é assumir a obra iniciada por Jesus. Porque nós somos seguidores de Cristo. Se Cristo vem para desfazer as obras do diabo no mundo, o cristão vem para pegar a mensagem e a proposta dele. O Jonatas hoje de manhã até falou sobre isso, né, em memória de mim. Referenciado por Jesus, eu sigo numa perspectiva missional. Quem me apresenta isso é Jesus Cristo. E a missão que Jesus encarnou, a proposta do reino, é uma proposta em conflito, em embate. A diferença é que a gente não pega em arma, mas que a gente está em conflito, está o tempo todo. Quer um exemplo? Jesus Cristo falou assim, olha, vocês não julguem os outros porque vocês não são juízes. Então, humildade geral, mas sem tolice, gente, porque no meio de vocês, na comunidade dos santos, haverá o quê? Lobos em pele de carneiro. Então, vocês vão ter que identificar no ambiente da igreja, pô, mas a igreja é para ser leveza, só gente boa. Aí Jesus fala assim, calma lá, porque vai ter lobo. No meio, não fica também pensando, quem é lobo, não é para isso não, tá? Porque senão você vai pensar, acho que, eu sempre pensei, fulano, não é isso não. Ele está falando de forma geral, tá? Tomara que não haja nenhum lobo por aqui. Mas digamos que tivesse. É reconhecer que pode ter. Percebe que até na ambiência da igreja há conflito e que a gente precisa reconhecer o mal aqui. Assim como em casa. Essa realidade, ela foi apresentada, e aí Jesus fala o seguinte, e se identificar o mal? O que a gente faz quando se identifica o mal? Não quero nem saber, o mal está ali, eu vou para cá. É isso que Jesus fala para a gente? Não, porque Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. Todo o mal não é um ar que você respira.
Nem um vírus que sai, né, como foi o Covid, a gente viveu todo aquele terror, máscara. Não é assim. O mal é o que as pessoas fazem. Não existe um mal etéreo. O mal é algo que se encarna. Eu não tenho como combater o mal sem combater gente. Porque quem faz o mal são as pessoas. Porque o mal é encarnado na fala de uma pessoa que você cuida. Entende? O mal é encarnado no conselho do pai, da mãe. É encarnado no cuidado de um filho. O mal permeia, entende? E aí você tem que reconhecer que algumas vezes você tem que falar, não concordo, não é isso, se distancia disso, mas não é disso, é de pessoas. Porque as ideias são expressas por pessoas. Entende que a gente reduziu, e meio que, pelo menos foi assim que eu fui educado na igreja, e eu acho que vocês também, que o mal está lá, e a gente tem que ficar aqui protegido do mal que está lá. Só que o mal permeia. E aí a gente não consegue reconhecer que nós, cristãos, estamos aqui para assumir a graça de Deus para o mundo. E a gente ignora o mal. Então, quer ver um exemplo que eu acho assim absurdo em nós, em mim também. Não estou falando dos outros, não estou falando de mim. A gente não pega e não abraça a causa ecológica, gente. Deus, a gente acredita, eu acredito, que aquele que está por trás do mundo todo, da natureza, é Deus, como criador dessa história. E a gente não cuida, conforme dito lá no Gênesis, né? Olha, foi colocado aí para vocês cuidarem do planeta. E a gente faz o quê? Chuta o balde, não quero saber disso não, rapaz. Isso daí é para os outros. E a gente pensa assim, não, Jesus Cristo não estava preocupado com isso. Ele não falou nada sobre isso, até porque não era uma questão da época dele. É da nossa época. Né? Os exemplos são diversos. Mas a gente faz o quê? A gente não confronta o mal. A gente não confronta o mal de ideias que circulam. A gente não confronta o mal do que nos destrói, nos corrói. A gente não confronta o mal. Mas o que eu quero dizer para você e para mim é que só existe fidelidade em confronto. Porque não existe a possibilidade de uma vida em paz. Porque a gente está em terreno hostil. A começar dentro de nós e em todas as instituições que a gente se encontra. Algumas muito mais brandas, como deve ser, espero, a sua família, a sua igreja, né? Espero que aqui seja um ambiente mais brando, e eu acredito que seja mesmo. Mas há confrontos. O que eu quero dizer para você é que não existe fidelidade sem confronto. Mas como é que a gente confronta? Do jeitão de Jesus. Dando outra face, amando, caminhando da segunda milha, a partir da graça. A gente luta amando, fazendo bem. A gente não luta destruindo. Quem destrói é coisa do diabo. A gente está nisso. A gente luta amando, mas a gente luta. Então, quando a gente se depara com o sofrimento de adolescentes que são alvos de bullying, isso daí é um negócio que a gente tem que combater, porque faz gente sofrer, isso é causa nossa, violência contra a mulher, enfim, toda sorte de violência e de produção do mal. O que eu quero dizer para você é que sem busca de justiça, sem fome e sede de justiça, não há fidelidade, mas se houver fome e sede de justiça, bem-aventurado será você, porque você vai ser perseguido.
Ah, mas esse negócio de perseguição, de embate, não é comigo, eu sou o sujeito da paz. Tudo bem, mas vai seguir outro mestre, não Jesus. Porque se você quiser ser fiel a Jesus, a sua fidelidade será em conflito. Inevitavelmente. Se você não quiser conflito, você mergulhou de cabeça no pecado e lá ficou. Ah, mas não gostei disso. Eu também não gosto, não. Eu queria que o mundo fosse assim, ó, da paz. Eu queria que a semana começasse na terça-feira, a gente trabalhasse 7 horas por dia. De terça a quinta, todo mundo ganhasse bem. Eu queria que nesse momento não tivesse nenhuma mulher sofrendo violência, nenhuma criança maltratada, todos os idosos bem tratados, todos os idosos assim disponíveis a serem bem tratados. Eu gostaria que o mundo fosse assim, que eu pudesse olhar e ficar em paz, não precisasse lutar por ninguém, porque está todo mundo bem. Quem não queria isso? Só que o mundo não é isso e nunca será. Então, a fidelidade se dá em conflito. Mas a gente luta com as armas que Jesus apresenta, cuja expressão é sempre o amor. Ah, mas aí eu não vou aguentar esse negócio. Mas a fidelidade de Deus se dá para quem mergulha em Deus. E lá eu sou fortalecido, amado, cuidado, restaurado, para eu poder fazer isso na vida dos outros. E João, que é um sujeito muito prático, ele sistematiza lá no verso 10, ele fala assim, olha, falei isso tudo, mas ó, pega a mensagem. Sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. A gente sabe quem está seguindo a Deus e quem não está. E ele fala o seguinte, olha, quem não pratica a justiça, não procede de Deus. E quem não ama o seu irmão, também não pertence a Deus. Então perceba que é simples. Amar, fazer o bem, mas aí fazer justiça não é simples também. Amar já não é simples, né? Fazer o bem. Mas fazer a justiça dá trabalho e gera conflito, necessariamente. Eu me lembro que algumas vezes eu fui falar em ambientes assim, que tinha muitos casais, e de uma, não daqui, que o pessoal daqui é super cabeça boa e que busca a justiça e o amor. Eu estou falando isso e é verdade mesmo. Mas eu já falei em alguns ambientes que eu falava assim, olha, só tem fidelidade a Deus num casamento se a mulher não fica sobrecarregada e o homem de boa. Porque se o homem fica de boa e a mulher sobrecarregada, instaurou-se uma realidade de pecado. Porque não há justiça nessa relação. E obviamente, essa fala não era muito bem acolhida por parte dos homens, para as mulheres comemoravam, mas os homens não. Esse é um exemplo. E os exemplos são diversos. E se a gente for buscar a justiça na relação conjugal, vai ter mudanças de práticas. Se a gente for buscar a justiça em outras relações, vai ter mudança de práticas. É por isso que a fidelidade sempre será em conflito. Então, meu querido, não fuja do conflito, mas que a sua vida seja pautada pela busca da fidelidade a Deus, que vai te levar necessariamente, a buscar amar as pessoas e a praticar a justiça. E num mundo onde não se ama e não se busca a justiça, a sua prática será em conflito. Mas que sempre e permanentemente a gente não faça isso causa, pauta política, não. Pode até ser. Mas a fonte é porque a gente é tão amado e cuidado por Deus que a gente quer isso para todo mundo.
Esse é o Espírito que nos move e que seja assim. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos dê graça e direção e que a gente consiga não fugir da vida, mas que a gente tenha paz e vinda de Deus que consola, que nos dá condições e ânimo para viver. Amém? Pai, eu peço que o Senhor nos dê da Tua graça e percepção dos Teus caminhos, Pai. A vida se dá em conflito, mas que seja o Senhor o nosso porto seguro, aliviar a nossa alma e nos dar força para viver. Nos dê a coragem para a gente não fugir dos conflitos que nos cabe enfrentar. Nos dê a sabedoria para evitar os conflitos que não nos cabe enfrentar. E que em todo momento nós pratiquemos a justiça e o amor. E que Teu nome seja engrandecido no que a gente faz. Dá-nos a sabedoria, porque na hora da prática do cotidiano não é fácil identificar isso. Então eu peço que o Teu Espírito haja em nós, Pai, e que o sentimento que nos mova seja a produção de bem na vida das pessoas, para honrar o Teu nome e ajudar os outros, Pai. E que nesse processo o Senhor nos fortaleça, dando-nos a paz, o ânimo e o desejo de viver, Pai. Abençoa cada um, Pai. É o que eu te peço, Pai. E dá-nos uma semana protegida pelo Senhor, Pai. O Senhor sabe das dores de cada um. Eu peço que o Seu amor fortaleça e direcione. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai.